Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que sempre traz informação de qualidade, Voto de Minerva. E hoje quem vai dar o voto de Minerva aqui é o filho do Silvio, é o filho da Luciara, o pai da Liz, ele que é cirurgião dentista e ele que é neto, porque ele é o doutor Silvio Simeone. Prazer, doutor. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir bater um papo aí com os nossos ouvintes. Eu que te agradeço pelo convite, Bruno. Sou um fã do seu trabalho, te acompanho nas redes sociais. Obrigado. Com certeza, o que eu puder contribuir para o podcast, farei o possível. Obrigado. E eu gostaria de te perguntar por qual motivo eu estou aqui hoje. Silvio, você sabe, eu atuo muito, né, com cirurgião dentista, com pessoal profissional da área da estética. E aí, quando começou a febre das lentes de contato, todo mundo falando sobre lente de contato, eu via que muitos profissionais passavam esse tratamento, ofereciam esse tratamento como se fosse algo simples, como se não tivesse implicações, não traziam quais as indicações, os benefícios, os riscos, enfim, toda essa situação. E aí, quando eu comecei a ver o seu trabalho, eu falei, esse profissional é honesto, esse profissional ele leva a informação de uma forma verdadeira. E eu gosto muito de como você informa aos teus seguidores, aos teus pacientes, porque você informa com qualidade, mas de forma simples. E o objetivo do podcast é esse, né? O nosso lema é levar a informação de forma simples, e ser simples não é ser medíocre. Então é por isso que hoje você está aqui, é por isso que quando a gente pensou em abordar o tema da lente de contato, o primeiro nome que eu pensei foi Silvio Simeone Neto. Obrigado, Bruno. Fico muito feliz. Esse sempre foi o meu objetivo mesmo. Eu sempre falo que eu falo pro público, né? Pros pacientes. Não, a minha informação não é para ir para outro profissional. Uhum. Então, as pessoas são leigas e a gente precisa usar um vocabulário, uma forma que seja de fácil entendimento, né? Sim. Então, aquela pessoa que vai ver aquele vídeo, aquele áudio, ele vai entender fácil o que precisa fazer. E é muito importante você munir o paciente de informação, informações certas, informações honestas, para ele poder decidir o que ele quer. Sem dúvida. Se aquele tratamento serve para ele, quais os benefícios, quais os pós e os contras. Sim. Eu acho que isso é importantíssimo, porque lá na faculdade a gente faz um juramento, né? Faz. A gente tem que servir o paciente, então tem várias regrinhas, várias coisas. E eu acho que a parte financeira e tudo mais nunca pode vir antes disso. Sim. Então, eu levo isso para mim, para a vida, e graças a Deus vem dando bastante certo. Vem dando certo. Eu tenho certeza disso, eu vejo lá. Eu, quando te conheci, foi um prazer também, super simpático, foi incrível. E eu estou muito feliz. E eu vejo que você leva essa informação de uma forma tão natural que me dá a curiosidade de saber assim, como surgiu a odontologia na sua vida? Como você chegou até esse caminho de ser cirurgião dentista? Legal, tá. Na minha família, eu tenho meu avô por parte de pai, que ele era dentista, né? O meu tio, uma tia minha e a minha irmã, que são dentistas. E eles vinham bem profissionalmente e tudo mais. Eu, por parte de mãe, eu tenho um avô que era mais a parte comercial, tinha distribuidor de bebidas e tudo mais. Quando foi para eu fazer faculdade, não era aquela coisa que eu queria desde criança, falar, quero ser dentista quando eu crescer. Eu não sabia mais ou menos o que eu queria, acabei entrando na odontologia por influência de família, né? Sim. Só que eu tenho um viés de comércio, de negociação muito grande também. Então, eu adoro ser dentista, sempre fiz todos os cursos, sempre fiz com muito cuidado, sou muito detalhista, mas eu sempre olhei a odontologia com um lado empresarial também. Uhum. Então, um lado mais profissional, menos amador, principalmente na parte de atendimento, de processos, de protocolos. Gestão. Parte de gestão, com certeza. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que eu brinco que eles, em determinados assuntos, são bem superiores a mim, porque quando você consegue delegar para a pessoa certa, aquela pessoa que faz aquilo como ela gosta, as coisas fluem muito mais fácil. Então, é mais ou menos isso. Então, eu olho a odontologia como uma área da saúde, mas, ao mesmo tempo, com um olhar empresarial. Mas, tudo bem, esse olhar empresarial, eu imagino que deve ter vindo, foi construído, mas quando você saiu ali da faculdade, que você falou, vou começar a atuar na odonto, qual foi a área que você começou? Legal, ótimo. Na verdade, quando eu fui atuar na odonto, logo que eu saí, já foi uma coisa de caso pensado, por exemplo, atuar como clínico geral, fazer ali o que tinha que ser feito, porque eu precisava aprender, né? Você sai muito cru da faculdade, no início você precisa aprender. Mas aí eu entrei na parte de orto, porque era uma carência que tinha na clínica,
que eu trabalhava. Então, daí... E teve um movimento grande há uns anos atrás, né, da orto, porque todo mundo começou a fazer orto, aí vieram os tratamentos tanto com móveis, depois com os fixos, aí vieram os fixos transparentes. Exatamente. A orto, ela era muito boa, ela é como se fosse um maestro na odontologia, né? Então, o paciente chega para colocar o aparelho, mas muitas vezes ele tem outras coisas que você precisa fazer antes. Parte de restaurações, limpezas, o mesmo implante, e você vai indicando. Eu gosto muito da orto. A orto foi a disciplina assim, que mais trouxe retorno no meu início, só que conforme o tempo foi passando, eu fui abrindo o leque. Aí eu entrei na parte de implantes, fiz implante muito tempo, trabalhei muito com reabilitação também, que é o nosso carro-chefe. Hoje são essas reabilitações mais complexas. Parte de harmonização facial também comecei a fazer. Eu ia falar isso, que a gente sabe, eu sei, né, que hoje a tua clínica ela é multiprofissional, atende vários segmentos dentro da odontologia. Mas em que momento você começou a olhar para a lente de contato e dizer assim, puxa, isso daqui eu acho que é algo que vai ser inovador na minha carreira? Legal. O que acontece? Eu demorei um pouquinho para acreditar na lente de contato. Então, a lente de contato surgiu lá em 2012, mais ou menos, o pessoal começou a falar. E eu tinha, como era um procedimento muito novo, eu tinha receio de fazer nos meus pacientes e depois ter problemas, como muitos profissionais tiveram no início, às vezes nem por maldade, por falta de técnica mesmo, né? E de um aprofundamento científico, né? Que não tinha antigamente. Que não tinha. Exatamente. Então, eu demorei, eu entrei acho que em 2015, mais ou menos, que eu via já muitos casos dando certo, muitas pessoas fazendo. Aí sim eu acabei falando, não, eu preciso fazer lente de contato, vou para essa área, até porque eu sempre gostei muito da estética, eu tenho um olhar estético assim bem apurado. E aí eu comecei a fazer lente e foi nessa época que a minha carreira deu um boom de verdade. Então foram as lentes de contato que transformou, de eu deixar de ser um dentista sozinho ali com as minhas auxiliares, para poder ter condições de ter uma clínica multidisciplinar. Entendi. E você falou, né, essa parte da estética, você gosta bastante, mas a lente de contato, ela só tem uma função estética? Não, a lente de contato, a princípio, é estética, mas muitas vezes ela age de forma funcional também. Por exemplo, se o paciente tem uma mordida irregular, falta de toque de alguns dentes e tudo mais, às vezes com a lente você consegue fazer com que esses dentes se tocam melhores, que ele consiga mastigar melhor. Então essa parte é funcional também. Às vezes você coloca uma lente de contato num dente que está com muita resina ou alguma coisa nesse sentido e ele vai ter a função ali de dar uma estrutura melhor para o dente e tudo mais. Entendi. E existe, por exemplo... Ou melhor, a minha pergunta seria quais são as contraindicações de alguém pôr a lente de contato e se existiria uma contraindicação absoluta? Porque a gente sabe que alguns procedimentos, né, nem tudo é para todo mundo. Eu que atuo com os profissionais da saúde, a gente ouve muito isso, né? Bruno, nem tudo é para todo mundo. Muitas vezes aquele procedimento não é indicado para aquela pessoa, por mais seguro que ele possa ser, enfim. Mas alguns procedimentos eles têm contraindicações absolutas. Existe uma contraindicação absoluta para a pessoa que está querendo fazer um tratamento com lente de contato? Não, na verdade é assim. Quais são as contraindicações? O paciente ele precisa estar saudável. Então, o paciente não pode colocar a lente de contato se ele está com um monte de cáries na boca, se ele tem problema periodontal, o dente está mole, se ele tem gengiva inflamada. Então, ele precisa cuidar disso primeiro, deixar o meio bucal saudável, para aí sim ele receber as lentes de contato. Eu costumo dizer, porque às vezes as pessoas elas confundem um pouquinho a lente de contato com facetas, coroas, implantes, próteses. Eu costumo dizer assim, nem sempre você vai fazer lente de contato. Às vezes você vai ter que fazer uma coroa. Às vezes você vai ter que fazer uma faceta. Por exemplo, se o paciente tem muita resina no dente, é contraindicado você colocar lente, porque aquele dente já está frágil, você vai colocar uma lâmina ali e ele vai quebrar. Então, às vezes você tem que colocar um pino de fibra de vidro, às vezes você tem que fazer uma coroa, algo do tipo. Agora, vamos considerar, eu sei, para mim não é novo o que você está dizendo, mas vamos considerar que quem está nos ouvindo e nos assistindo não sabe diferenciar isso. O que seria uma coroa, uma faceta? Perfeito, Bruno. Vamos lá. Vou explicar de uma forma bem simples. A lente de contato é uma lâmina extremamente fina que vai colada na parte da frente dos dentes. Tá? A faceta ela é um pouquinho mais invasiva, ela é um pouco mais grossa e ela envolve a parte da frente e as laterais do dente.
A coroa, ela é um pouco mais grossa e ela envolve a frente, as laterais, a área de mastigação e a parte de trás. Então é exatamente isso. Aí cada caso vai ter a sua indicação. Vai ter casos que dá para fazer lente, vai ter casos que dá para fazer faceta e casos de fazer coroa. E eu ia te perguntar, né? Quais são os materiais que dá para fazer lente de contato? A lente de contato é a mesma coisa que a gente tem visto por aí, né, naquele tipo de profissional que eu comentei que você não é, nem nunca foi, de fazer a resina, vem aqui que eu vou pôr a resina no seu dente, isso é lente de contato. É ou não é? Tem diferença? Explica para nós. Na verdade, a nomenclatura correta é faceta de resina, que é o que se usava antigamente, até antes das lentes em porcelana. Aí vieram as lâminas, né, de porcelana com o nome de lente de contato. E começou a expandir muito as porcelanas, todo mundo fazendo porcelana, e começaram a deixar de fazer as facetas de resina. Com tecnologia, até por questões de valores e tudo mais, as facetas de resina estão em alta novamente, e muita gente acaba falando lente de resina e lente de porcelana, popularmente. Mas o nome correto é faceta de resina e lente em porcelana. Então, hoje, o material que você usa é porcelana. Isso. Na verdade, é assim, eu uso em 90% dos casos porcelana, mas nós temos casos de resina também. Então, o que é importante? O paciente ele está muito ciente do que ele está recebendo. Do que ele está querendo pagar, né? Exatamente. Então, o que não pode é você iludir o seu paciente que a resina ela é tão resistente quanto uma porcelana, que ela não vai manchar, que ela não tem facilidade de quebrar. Aí você não pode. Então, se ele sabe exatamente o que ele está pagando e o que ele está recebendo, está tudo certo. Eu, inclusive, tenho pacientes que fazem faceta de resina e está muito satisfeito. Mesmo com a resina. Mesmo com a resina. Mas tem aquele paciente que não se adapta. Então, por exemplo, paciente que toma muito vinho, muito café. Muito cigarro. Por melhor que seja a resina que você vai usar, é provável que ele vai ter uma alteração de cor ali. Já a porcelana, mesmo que ele toma vinho, café, é muito mais difícil, quase imperceptível essa alteração que ele vai ter. E aí eu queria te perguntar, né? Quando essa lente de cerâmica, ela é frágil, né? Antes de ser colocada, ela é bem fininha. O que pode acontecer, por exemplo, se a gente põe uma lente dessa num paciente que tem uma oclusão prejudicada? Tá, então, isso aí é assim, se o paciente tem uma oclusão prejudicada, é preciso estudar antes quais os problemas que essa oclusão tem para você corrigir quando você for reabilitar. Mas aí você está falando de Silvio Simeone. O que eu estou passando para as pessoas é quem não tem esse cuidado. Ótimo. O que acontece muitas vezes? O profissional vai lá, só cola a lente, sem se preocupar com a oclusão, nada disso. Esse paciente, primeiro, ele vai começar a ter problema dessa lente soltar com frequência. Mesmo sendo de porcelana. Ele vai ter problema dessa lente quebrar com frequência. Então, se você coloca uma lente, por exemplo, com uma carga mastigatória lá no fundo, é óbvio que ela vai acabar quebrando. Não vai aguentar, né? Porque é uma força enorme. É uma força exagerada. Não consegue. Um dente normal poderia quebrar, né? Mas se você respeitar o protocolo e ajustar a mordida da maneira correta, aí é extremamente resistente, o paciente não tem problema de ficar quebrando ou soltando. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes eu vejo que é aquilo, né? Eu não sou dentista. Quando vou dar aula, eu falo, gente, eu não sou dentista, eu não sou médico. Né? Eu sou advogado, especialista em direito médico e direito odontológico. Só que para eu poder auxiliar meu cliente, eu preciso estudar. Então, eu vou descobrir o que é uma oclusão, o que é uma faceta, o que é uma lente de contato, o que é um implante, o que é uma prótese, enfim. Vou ali estudar para poder te auxiliar. E aí, o que eu vejo muito são algumas imagens que você olha, você fala assim, como que o profissional está fazendo? Olha a oclusão desse paciente, olha a mordida cruzada que ele tem, olha esse desvio da linha média, olha tantas coisas que eu, que não sou dentista, olho e falo, como que a pessoa está fazendo isso? E coloca na internet ainda, né? E coloca na internet. Né? Porque aí é essa questão que eu falei que diferencia os bons profissionais daqueles que não são. Né? Porque o bom profissional, ele tem esse cuidado. Então, até uma cliente, essa semana, mandou mensagem falando assim, Bruno, estou precisando de um termo de consentimento informado de lente. A gente vai abrir aqui no nosso consultório a questão das lentes. E aí eu fiz essa pergunta para ela. Falei assim, você vai fazer a lente em qualquer pessoa ou você vai fazer a lente só em quem já fez as correções necessárias, principalmente funcionais, né? Ela falou, não, vou fazer primeiro todas as correções. Eu não mexo na boca de quem não aceita fazer essas correções. Eu falei, que bom, graças a Deus que eu tenho esse tipo de cliente, porque depois isso vira um problema.
Com certeza. Você tem no teu consultório pessoas que vêm de outros profissionais com esse problema? Sim, hoje, infelizmente, o número de retrabalho de lente de contato é alto, maior do que a gente poderia esperar. Porque, às vezes, não é nem só a questão funcional ali. Às vezes, a lente está bem colada e tudo mais, mas o profissional não conversou com o paciente muito bem, não entendeu a expectativa do paciente, entendeu? E aí ele tem uma insatisfação estética, por exemplo. Sim. Aí você fala, mas é erro do profissional, o paciente viu e não gostou? Eu já errei assim no começo, às vezes na ansiedade de fazer um caso ali e acabar colando a lente e depois o paciente voltar na outra semana e não ter gostado. E como funciona nesses casos? Porque a gente sabe que depois que você põe a lente, eu vou te fazer a pergunta se você faz uso de mocap, mas eu queria saber o seguinte, quando você põe o cimento, você põe a lente e polimeriza, aquilo torna-se mega fixo, né? Bastante resistente, bastante duro. Como funciona nesses casos? Tá, vamos supor, hoje, graças a Deus, eu quase não preciso trocar casos, mas eu dou garantia dos meus casos e eu garanto a satisfação. Então, se o paciente colocou a lente de contato comigo, passou 1 mês, 2 meses, ele foi lá e não gostou, eu refaço o caso e pronto. Eu prefiro ele satisfeito do que ele insatisfeito, por mais que eu esteja certo. Por que eu faço isso? Porque é a minha filosofia de trabalho, entendeu? Às vezes eu me coloco na situação, talvez eu não informei aquele paciente direito, ou não consegui entender a expectativa dele direito. Então, a gente tem um critério muito grande antes de colar. Se precisar ajustar 10 vezes antes de colar, eu vou ajustar 10 vezes antes de colar. Eu não faço por minha conta. Por quê? Dessa maneira, o paciente ele entende que ele participou do processo todo. Ele entende que ele deu a opinião no processo todo. Ele entende que ele teve todas as chances de não gostar antes de colar. Antes de tornar aquilo definitivo. Exatamente. Então, depois que você cola, aí ele está ciente. Às vezes acontece do paciente, eu queria um pouquinho mais branco, doutor, ou queria um pouquinho menos branco, mas eu que escolhi, né? Tá bom. Entendeu? Ele já se conforma. Ele já se conforma, então você não tem problema com isso. É prevenir. E isso você só aprende com o tempo. Faz uma vez, erra, 2, erra, 3, acerta, não sei o que, vai, e daí depois vira um fluxo natural. Entendi. Então, a gente foca muito em planejamento para não ter esse tipo de problema. E você faz na tua prática clínica o uso do mocap? Perfeito. Sim, eu acho primordial. O mocap ele é importantíssimo não só para o paciente ter uma noção de como vai ficar, porque o mocap ele é um guia de preparo. Aliás, explica para nós, né? Porque eu faço a pergunta porque eu já sei o que é, quero só que a gente discuta o próprio mocap. Mas o que ele é? Explica para nós. Ótimo. Vou te explicar como que funciona o processo. Então, o paciente chega na clínica, ele é feito um protocolo fotográfico no nosso estúdio com fotos profissionais. Em seguida, nós vamos fazer o escaneamento das arcadas. Aí a gente envia para o laboratório esse escaneamento e as fotos. O laboratório, através de um software, ele vai criar um sorriso novo, de acordo com as minhas orientações, de acordo com o que o paciente deseja e de acordo com as características faciais do paciente. São esses 3 pilares para a gente criar um sorriso. Baseado nisso, ele já vai ter uma noção de como o sorriso dele vai ficar no computador. Então, ali, ele já dá a opinião se ele está gostando ou não. Entendi. Um exemplo, por que eu tenho que levar em consideração a opinião do paciente? Não adianta nada eu achar que o sorriso do paciente, ou mesmo se ele tiver característica para ter um dente arredondado e ficar bonito para ele, mas se o desejo dele é um dente mais quadrado ou mais triangular. Entendeu? Eu ia te perguntar isso mais para frente, mas eu vou aproveitar o gancho. Os pacientes chegam no teu consultório dizendo, eu quero lente de contato e aceita as tuas orientações, ou eles já chegam no teu consultório dizendo assim, eu quero esse dente com tal translucidez, com esse formato, etc, etc. Antigamente, o paciente chegava com bem menos informações. Tá. Hoje, ele já chega muito mais informado e já muito mais decidido do que ele quer, que isso até favorece. Mas ainda existe de tudo. Tem aquele que fala, doutor, vou deixar nas suas mãos, você faz Entendi. O que for melhor para mim, ou tem aquele que fala, não, eu quero desse jeito, de outro jeito. Então, insiste mesmo que você, olhando e informando, diga, olha, esteticamente não é para ti isso que você quer. Sim, mas olha, é uma coisa muito relativa, porque você consegue atender a expectativa dele e não fazer nada errado, entendeu? Por exemplo, cor de dente. Tem as cores BL4, tem as cores mais brancas, menos brancas. Se ele quer uma lente extremamente branca,
Você pode fazer uma lente extremamente branca, ele está ciente que vai ficar artificial. Você fala, vai ficar artificial, você gosta? Eu quero artificial, pronto. É igual escolher um carro. Tem gente que coloca a roda azul, amarela e pronto, ele está comprando aquilo. Agora, o que você não pode fazer? É errar no formato, errar no preparo, errar no planejamento. Aí você não pode, porque daí é erro seu. Né? Você tem que informar ele que tal coisa não pode. Por exemplo, se ele quer um dente extremamente grande, extremamente quadrado, e a gente sabe que isso vai gerar um problema de gengiva, problema de adaptação, problema de mordida, aí é simples. Você fala, né, de dicção. Até de fala. Então, você tem que falar, não podemos chegar nesse nível, porque você vai ter esses problemas e o paciente acaba entendendo. Entendi. E quando você faz o uso do mockup, você deixa quanto tempo o paciente com ele? Perfeito. Na verdade, então, aí faz o mockup, né? Faz como se fosse um provisório. Então, esse projeto que eu fiz no computador, eu coloco na boca do paciente. Aí, lá na cadeira, ele vai olhar. Então, ele vai ver se ele gostou, se está de acordo, se o formato é o que ele queria. Se tiver tudo certinho, ótimo. Se não, a gente vai ajustar esse projeto, provar ele de novo até ele ficar satisfeito. Só para ver se eu entendi. Então, o paciente chega e fala, quero a lente de contato, você discute com ele mais ou menos como vai ser, a cor, o formato, mostra para ele no computador. Quando ele dá o ok no computador, vem esse teste do provisório. Perfeito, exatamente isso. E aí, ali, quando ele colocar nele, ele vai dizer... Putz, é isso, chegou. Ou ele vai dizer, não era isso que eu esperava, e aí você refaz, tem que refazer. Aí, se não for o que ele esperava, a gente vai refazer. Se for uma coisa pequena, a gente já refaz direto na lente. Mas se for muita coisa, a gente refaz o projeto inteiro. Para ele se ver. Para ele se ver, ajusta e daí prova de novo. Como a gente já tem um know-how grande, então você sabe o que vai ficar bom, o que não vai ficar, onde tem que arrumar, o que não vai ficar. Muitas vezes o paciente gosta, mas eu olho e falo, eu não gosto. Falo, não, mas precisa arrumar isso aqui, precisa arrumar aquilo ali. A gente ajusta. Ele fala, nossa, verdade, doutor, ficou bem melhor assim. Porque o paciente, ele chega ali, as pessoas tendem a menosprezar as questões estéticas, né? E a própria definição de saúde da OMS define que não é ausência de doença, é um bem-estar social. E isso é ser social. Então, a pessoa ela tem aquele problema que incomoda ela, que traz algum tipo de sofrimento para ela. Quando ela recebe, por exemplo, a lente de contato, né, a gente pode pensar em quantas pessoas que vão para a TV ou para um Big Brother, que você olha o dente e fala, nossa, olha o dente dessa pessoa. Qualquer situação que ela receba, para ela é ótimo, mas o profissional olha e fala, não, deixa eu arrumar aqui, deixa eu dar essa pincelada, deixa eu pôr a estrelinha de ouro aqui, que é o que vai mudar. É isso que acontece? Exatamente isso. Eu sempre falo para todo mundo, você deu o seu máximo quando você fez esse caso, eu falo com os dentistas. Então, se você deu o seu máximo, se você olhou com carinho, com cuidado, se fosse para você faria desse jeito? Faria. Então, esse é o seu máximo e esse que você tem que fazer para o paciente. Porque não é o perfeito de tudo. Sim. É o que você consegue fazer de perfeição. Porque, às vezes, muitas pessoas se comparam com profissionais que estão à frente delas, né? E o principal de tudo é você dar o seu máximo, o paciente entender aquilo e concordar que aquilo foi o melhor para ele naquele momento. Porque cada um está no seu tempo também, né? Exatamente. Não adianta... a gente tem no escritório algumas frases, né? A pessoa acabou de entrar. Você está engatinhando. Não se cobre por não correr. Exatamente. Né? Uma hora você vai engatinhar, você vai aprender a andar, depois você vai conseguir fazer um trote moderado, depois você vai correr. Exatamente. E eu acho que esse é o caminho. E já aconteceu, eu te pergunto isso porque o pessoal da harmonização fala muito. E a gente vê vídeos na internet das pessoas falando, fui lá, fiz um preenchimento labial, entrou no carro, o marido falou, o filho caçoou de alguma coisa. Já aconteceu por exemplo, você põe o mockup na pessoa e aí o marido, o amigo, o primo, alguém fala, nossa, não ficou legal, e aí o paciente que sai ali da tua consulta super seguro, volta ou manda uma mensagem apresentando uma insegurança? Bruno, muito raro isso acontecer, mas já aconteceu sim lá no passado, e eu vou te falar a verdade. Às vezes que aconteceu é porque realmente dava para melhorar. Entendi. Entendeu? Então, já teve situações da pessoa ficar em dúvida e dar uma opinião ali aleatória por não ter gostado e você explicar para ela através de fotografia o porquê aquilo está aquilo e a pessoa entende e pronto, acabou. Mas já aconteceu da gente fazer um planejamento ali que às vezes não era o ideal para aquele paciente, ele provar, ele gostar mais ou menos e depois chegar em casa ele não gostar muito. E a gente arrumar. Então, nós como profissionais, a gente sabe
o que está certo e o que não está errado. A gente sabe o que está bom e o que não está bom. Pelo menos quem tem o olho um pouco mais apurado, né? Quem está começando tem essa dificuldade. Porque a experiência traz a... Exatamente. Ele olha, ele não sabe onde está o problema. Mas com o tempo você olha, faço isso todos os dias. Então você olha e fala, não, mas está aqui, o problema está aqui. Resolve aqui, resolve assim, pronto, resolveu, o paciente fica satisfeito. É isso que aumenta, inclusive, o teu passe, né? Porque tem aquelas piadinhas, né? Ah, se você vê alguém fazendo uma situação de forma que pareça ser fácil, é porque ela sabe muito bem o que ela está fazendo. E é exatamente. Isso, né? E quando você vai fazer a colocação dessas lentes, você faz uso do cimento, aquele try-in? Sim, na verdade ele serve, o try-in, para você ver a questão de cor, né? Então, isso. Porque a lente é uma lâmina muito fininha. Explica isso para nós, porque as pessoas acham que elas escolhem a cor da lente, mas na verdade é do cimento, né? É assim, ó. Vamos supor, tem 3 tipos de cores que o pessoal usa mais em lente, que são dentes mais clareados. BL4, BL3, BL2 e BL1. BL4 menos claro, BL1 mais claro. Então, você vai lá e você escolhe. Só que muitas coisas interferem na cor final da lente. Por exemplo, se o dente do paciente for muito escuro e você fizer uma lâmina extremamente fina, é óbvio que você vai puxar a cor daquele paciente. Então, por mais que você escolhe um BL1, na hora que você colar aquela lâmina fininha, ele vai ficar um BL1 meio amarelado. Agora, se o paciente já tem um dente branco e você faz uma lâmina extremamente fina num BL3, por exemplo, talvez ele fique até mais branco que o BL1. Entendi. E o cimento, ele fica entre a lente e o dente. A cor desse cimento interfere muito no resultado final, na cor final. Então, se a gente está falando de uma lente bem fininha, se eu usar um cimento mais branco e mais opaco, ela vai ficar mais branca e mais opaca. Se eu usar um cimento transparente, ela vai puxar mais a cor do dente mesmo. Se eu usar um cimento mais amarelado, ele vai puxar uma cor um pouquinho amarelada. Então, essas jogadinhas a gente faz ali na frente do paciente. Faz uma colorometria, né? Exatamente, para ele olhar, para a gente ver também. Às vezes você tem que colocar um cimento um pouquinho mais claro em um dente e um pouquinho mais escuro no outro. Porque faz um jogo assim entre os dentes. Porque o próprio dente do paciente às vezes tem diferença de cor. Às vezes ele tem um dente mais amarelado e um dente mais claro. Entendi. E uma dúvida, né? Que você falando do clareamento, etc. Eu, por exemplo, já fiz clareamento, mas não tenho lente. A pessoa que põe lente, funciona para ela um clareamento ou não? Não, daí ele colocou a lente, ele vai ficar com. Agora, o que acontece às vezes é o paciente colocar lente na parte superior e fazer clareamento na parte inferior. Entendi. Isso sim. A maioria das pessoas colocam lente em cima mesmo, né? Sim, tem de tudo. Hoje em dia tem gente que coloca em cima, mas tem muitas pessoas colocando em cima e embaixo também. Também. E põe em todos os dentes? Depende. Às vezes, quando você tem que ajustar mordida, que você está pensando em reabilitações mais complexas, às vezes tem que fazer todos. Mas, teoricamente, hoje o padrão é de 10 a 12 na parte superior. De 10 a 12 na superior. Isso. E na inferior? Na inferior também, de 10 a 12. 10 a 12. Tem aquele paciente que, na questão de economia, ele acaba fazendo 8 lentes, que também fica bonito. Menos que 8, eu já não aconselho muito, porque senão quando ele sorri, nas laterais vai aparecer uma diferença ali que não vai ficar legal. E as pessoas não ligam muito para isso. Tem diferença entre marca? Marca da porcelana, você fala? Eu digo da marca do tratamento, né? Porque não existe milagre. Sim, existem, como tudo. Então, por exemplo, existem porcelanas mais resistentes, mais bonitas, que custam mais. E existem porcelanas mais frágeis, menos resistentes, com preços diferentes. Existem os cimentos mais caros, mais resistentes, e existem cimentos mais em conta. Existem, por exemplo, adesivos melhores, adesivos piores, material de moldagem melhor, material de moldagem pior, scanner, muitas vezes a gente faz digital, scanner com mais precisão, scanner com menos precisão. Então, esse é um dos motivos, às vezes, por diferença de valores. Às vezes, num profissional é um valor e o outro profissional é outro. A conta, às vezes, não fecha. Não tem como você usar a melhor porcelana, o melhor cimento, um scanner top de linha e cobrar um preço baratinho. Sim, é o papo que a gente estava tendo antes, né, da gravação. Exatamente. Que você tem os profissionais. Você vai pegar... Não existe milagre, porque os produtos usados em odontologia são muito caros. Eu fui no CIOSP antes da pandemia e, gente, assim, um tubo de... Oh, meu Deus.
Do adesivo? De adesivo. Ah, mas tem o de R$30, tem, mas o bom custa 230. E essa é a diferença da durabilidade, da segurança para o paciente, e que muitas vezes isso não é levado em consideração, né? Porque tanto da parte de harmonização, como da parte de tratamento dos dentes ali, que a gente brinca, né, o dentista raiz ali, ele tem a questão da qualidade. Então, até aquela assistente técnica que eu estava comentando antes da gente gravar, ela falou isso, ela falou, a resina que eu uso é uma resina que o tubo custa R$180, né? E você vê pessoas por aí que usam resina de 30. Não espera o meu tratamento, né? Não espera aquele preço pelo meu tratamento, porque a conta não vai fechar. Com certeza absoluta. E a odontologia, ela é uma prestação de serviço, né? Ela não é um produto. Eu não vendo só uma lâmina de porcelana, eu vendo um tratamento para o paciente. Então, além dessa questão do produto já fazer a diferença no preço final, tem também o que difere muito a expertise e o know-how do profissional, do dentista que está fazendo ali, de como ele prepara, que isso eu acho muito importante, porque se não tiver técnica para preparar, você vai desgastar de forma errada, vai desgastar em excesso. E também, tão importante quanto o laboratório que está confeccionando. O laboratório que trabalha contigo. Exatamente, porque as lentes são feitas dentro do laboratório. Então, se você usa um laboratório baratinho, preocupado com preço, ele vai te entregar um trabalho X. Agora, se você quer um trabalho top de linha, com laboratório de ponta, você precisa pagar o preço daquele laboratório de ponta. Sem dúvida. Então, essas são as principais coisas que envolvem no valor da lente de contato. E o que a gente vê muitas vezes na internet, porque hoje fica muito fácil, né, você conversar com os dentistas, perguntar, é que às vezes as pessoas se preocupam muito com o preço. E quando o paciente me fala assim, mas tal fulano fez isso, eu falo assim, na verdade você precisa se preocupar, a pergunta que eu faço, você está preocupada com preço ou qualidade? Sim. Quando a gente faz essa pergunta para o paciente, ele para pensar um pouquinho e fala, peraí, é na minha boca, é a minha saúde, eu que vou ter que aguentar e se não ficar isso bom, depois. vou pagar 2 vezes. E Exatamente. normalmente o retrabalho é mais caro do que o trabalho normal. Exatamente. E daí ele acaba pensando um pouco e valorizando ali mais a parte de qualidade. Aquele paciente que está preocupado só com preço mesmo, eu falo até para a minha equipe, ele não é o nosso paciente. Eu nem quero. Ele não vai me custar dinheiro, ele vai custar a minha paz. E a paz não tem preço. Eu não vou conseguir... O que ele propõe pagar, eu não consigo. A conta não fecha. Sim. Então, eu sempre sou muito bem claro. Eu já trabalho num custo-benefício legal, esse é o meu objetivo, tornar acessível um tratamento de lente de contato, mas aonde eu vou conseguir usar o melhor material, um laboratório top de linha, e vou conseguir entregar um trabalho onde eu vou dormir em paz. E aquele paciente vai falar bem de mim para as outras pessoas. Que é a nossa área, né? Exatamente. De indicação. Não existe milagre, porque muitas vezes você vê esses profissionais que, eu anuncio, e muitas vezes quando você vai ver o índice de reclamação, de queixa, é tão grande quanto o anúncio que ele faz, né? Ele não entrega, né? Não entrega. E muitas vezes, assim, ele pode até entregar, mas aí há um outro problema. Ele não mantém, né? Esse cliente não fideliza para ele. E eu acho que no nosso escritório, algo que a gente preza muito é essa fidelização, né? Inclusive, hoje, um profissional da área da saúde mandou uma mensagem, falou, eu estava vendo o seu perfil, também vi o perfil de um outro advogado. Eu falei assim, olha, de fato, eu não conheço o trabalho dele, mas o que eu posso dizer para você é, o meu escritório tem 100% de taxa de renovação de contrato. Isso é um orgulho para nós, né? Porque estamos no caminho certo. E assim como é o paciente quando vai no teu consultório. Ele fez um tratamento, depois ele volta para outro, de repente ele volta com a mãe, com a prima. Isso é uma satisfação muito grande, né? Com certeza. Esses clientes são os melhores clientes. Sim. Você vai vender sempre para a mesma pessoa, né? Porque as pessoas também confundem muito essa questão de venda, né? Que é empurrar o produto ali e tudo mais. E existe o pós-venda. Sim. É que, de fato, aquele paciente está satisfeito, ele sentiu que ele fez uma boa compra e ele vai voltar para comprar novamente. Aí sim a roda gira sempre, né? Sim. E, Silvio, me diz uma coisa. A gente sabe, né? Todo tratamento ele demanda uma revisão, um acompanhamento, um retorno de manutenção. Uma lente de contato, de quanto em quanto tempo você vê esse paciente? Tá. O que a gente preconiza na clínica é de 4 em 4 meses, tá? É óbvio aquele paciente que tem a gengiva saudável, saúde bucal, passe fio dental, escova regular, se ele fizer de 6 em 6 também vai dar tudo certo. Que é o prazo comum para todo mundo ir no dentista, Exatamente, né? Eu ia falar isso. O paciente fala, mas tem manutenção da lente? Eu falo, não. Você precisa vir fazer a higiene normal que todo paciente precisa, independente de usar lente ou não. Eu sempre falo assim, a lente de contato, se ela for bem feita, ela não vai
te trazer prejuízo algum, mas ela também não tem o poder de te blindar de ter problemas que você teria se usasse a lente ou não. Então, por exemplo, a minha lente pode quebrar? Pode, como o dente também pode quebrar. Eu posso ter cárie? Pode, como o seu dente você pode. Posso ter inflamação na gengiva? Pode. Agora, isso ela sendo bem feita. Agora, se for mal feita, aí sim você vai gerar problemas para o paciente, de inflamação, de adaptação e tudo mais. Mas ela sendo bem feita, não. O que a gente faz? O paciente ele vai de 4 em 4 meses, a gente analisa, faz uma limpeza geral de todos os dentes. Geralmente a gente coloca uma luz atrás das lentes para a gente ver se tem algum ponto de infiltração, algo nesse sentido. Porque mesmo que ele tenha alguma infiltraçãozinha, em 4 meses ela é pequena. Sim. Você vai lá, resolve. É como aquele paciente que sentiu um nódulozinho aqui e fui no médico. O tratamento é bem menos invasivo. Exatamente, resolve rápido. O que não pode? Coloquei a lente e voltei depois de 3 anos. É uma negligência. Se a lente ainda estiver lá, tá bom, né, Silvio? Exatamente. E como funciona? Você falou um pouquinho no início, mas eu queria que você explicasse, aprofundasse um pouquinho mais a questão do desgaste entre uma lente de contato e uma faceta. Perfeito. Então, como eu falei, a gente usa um mocap, né? O mocap, além dele servir para o paciente ter uma noção já de como vai ficar o sorriso dele, o mocap é um guia de desgaste para nós. Então, a gente usa uma broca específica com limitador que você desgasta por cima do mocap, por cima do provisório. E esse mocap ele não vai deixar você desgastar mais do que você precisa, porque essa broca tem esse limitador. Então, a gente coloca lá e começa os preparos. Vamos supor, um dente de faceta. O paciente tem um dente da frente que ele tratou canal e o dente está mais escuro. E o dente do lado está lá bonitinho, clarinho. Nesse dente do lado, você vai fazer um preparo de lente de contato extremamente fininho, lá de 0,2, 0,3 milímetros no máximo. No dente que ele está escuro, você vai ter que fazer um desgaste um pouco mais profundo para você conseguir uma espessura na lâmina de porcelana e essa espessura ser o suficiente para tampar esse dente escuro. Com esse cimento. Com esse cimento e com a espessura da porcelana. Para chegar no tom que você quer. Para os dois ficarem na mesma cor. Exatamente. Então, aí a gente está falando de um preparo de lente e um preparo de faceta. Por exemplo, um preparo para coroa. Aquele paciente que ele já fez um tratamento de canal, o dente está escuro, ele tem muita resina, essa resina quebra com frequência. Não adianta você fazer lente, você vai precisar fazer uma coroa aí nesse caso. Aí você põe até um pininho de fibra de vidro ali na raiz para dar resistência, e aí depois você prepara para uma coroa, e aí você cobre o dente todo. Aí sim você consegue dar resistência e garantia para o paciente que não vai quebrar. Que vai durar mais esse tratamento que ele está contratando. Exatamente. Agora, Silvio, no nosso podcast, no Voto de Minerva, chega um momento onde eu faço a pergunta do Voto de Minerva. Eu quero que você sentencie aqui a lente de contato. A pessoa, depois que coloca a lente de contato, ela vai conseguir morder uma maçã, comer um quebra-queixo, comer um amendoim? Esse paciente, ou esse paciente ele vai ter uma limitação, uma alteração, uma modificação nesses hábitos alimentares dele? Vamos lá, eu vou me colocar como exemplo e eu vou te dar alguns exemplos, tá? O voto é seu, você que manda. Vamos lá, paciente saudável, todos os dentes perfeitos, sem restauração, sem nada. Ele vai fazer simplesmente lente de contato. Você pode ficar tranquilo que você vai ter a sua alimentação normal. Você vai comer alimentos duros, higienização, fio dental, não vai alterar os seus hábitos alimentares. O que a gente recomenda, esforços excessivos é bom evitar, porque você pode quebrar a lente, mas você pode quebrar o seu dente também. Então, por exemplo, quais são os esforços excessivos? Às vezes o paciente, por exemplo, ele fica mordendo caneta, fica abrindo garrafa com dente. Garrafa com dente é absurdo, né? Então, é óbvio que você pode quebrar o seu dente e a lente, tá bom? Então, estamos falando em lente de porcelana. Quando o paciente faz faceta de resina, ele já fica um pouco mais limitado. Ele não pode comer coisas extremamente duras, porque aí a faceta de resina ele é mais frágil e aí ele pode quebrar com mais facilidade. Tá? E tem aquele paciente também que às vezes ele vai ter que fazer, um dente já está mais frágil, tem que fazer coroa, implante, essas coisas. Então o dente, por exemplo, um dente implantado, ele não tem o mesmo poder de mastigação que um dente rígido e natural. Então ele diminui um pouquinho essa carga. Então é assim, se o paciente fizer a reabilitação da maneira correta, vamos falar em porcelana, para ele ter uma vida normal, sim, sem alterar os seus hábitos alimentares. Por exemplo, eu uso lente, eu tenho o péssimo hábito de roer unha com a lente. E eu nunca tive problema nenhum. Mas aí, quando ele faz com resina, aí ele precisa ter alguns cuidados a mais, sim, porque daí é mais fácil de quebrar. Daí
E também não há responsabilidade nenhuma do profissional nisso, né? Sim, o paciente tem que estar muito ciente disso. Aí, tanto é que quando faz em resina, ele já está ciente que se tiver algum ajuste, ele vai ter que ter um custo ali. Tem e o tudo custo, mais. tudo. Porque as pessoas também têm isso, né? Eu fiz o tratamento, a garantia é para sempre, para Vitalícia. toda a vida. É vitalícia. Né? A maior pergunta que eu recebo é: doutor, é para sempre? Eu falo assim: nada é para sempre. Nada é para sempre, meu bem. Eu dou muito exemplo da prótese de silicone, por exemplo. Tem gente que está com a prótese lá 15, 20 anos e não precisou trocar, mas tem gente que faz 5 anos e precisou. Precisou por algum problema. Depende de como foi feito, de como foi cuidado. Agora, hoje a gente já tem vários estudos que comprovam a durabilidade acima de 10, 15 anos, né? Da lente de contato. Da lente? Em porcelana, sim. Puxa, que incrível. Porque essa questão do tratamento dentário é muito incrível de você trazer a informação. Porque as pessoas, elas se esquecem, né? Quando você fala assim, de 4 em 4 meses. Para um desavisado, ele fala, nossa, mas de 4 em 4 meses eu tenho que fazer a revisão? Não, tudo bem, tá tudo bem com você. De 6 em 6, mas de 6 em 6 todo mundo tem que ir no dentista. Né? A escova de dente troca a cada 3 meses. Então, assim, as pessoas não têm isso, né? Hoje você acha que as pessoas têm mais conhecimento ou não? Porque eu, por exemplo, na escola, eu lembro, sei lá, 2ª, 3ª série na escola, a gente recebia essas informações, né? Mas você acha que hoje as pessoas têm mais essa informação ou não? Eu acho que sim. Eu acho que vem evoluindo por conta de internet. Então, a informação ela chega mais fácil até as pessoas. Ou até melhor, desculpa até te cortar, para eu reformular, fazer a pergunta melhor. No mundo hoje, onde a estética ela vem em primeiro lugar, porque as pessoas elas querem estética, né? Elas acham que é um absurdo que você fazer uma lipoabdominoplastia é muito mais fácil do que você mudar hábito alimentar e emagrecer. E então assim, a estética vem sempre em primeiro lugar. Você vê um movimento na tua clínica de pessoas que se preocupam em primeiro com a saúde, depois com a estética ou não? Essa pessoa, ela chega na estética, mas quando você fala, tem esse cuidado com a saúde, ela até aceita, tal. O que chega primeiro na tua clínica, saúde ou a estética? Na verdade, chega de tudo, mas eu percebo, sim, que tem uma quantidade de paciente que está muito preocupado com a estética e não está nada preocupado com a saúde. Muitas vezes você tenta explicar para o paciente a importância dele cuidar da saúde antes de fazer a estética e ele não cuida. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa que acontece com uma certa frequência. O uso de Botox. Então, o paciente vai fazer toxina, e aí ele aproveita e faz uma avaliação geral, ele precisa fazer um canal ou ter uma cárie. Ele faz o Botox e não faz o canal. Então, muitas vezes o Botox é mais caro que o canal. Exatamente. Então, isso era uma coisa que não era para acontecer. A gente, por exemplo, a gente fala com o paciente, tenta convencer ele do contrário, mas muitas vezes ele não quer. Ele foi lá para procurar Botox, que também não é errado você fazer Botox. Não é errado. Eu sou dentista, eu cuido de dente, mas eu também faço Botox. Sim. Tá? Então, às vezes, a gente faz o Botox, mas deixa ele ciente que o ideal é que ele volte para tratar. A odontologia, a gente não pode perder essa essência. A gente está lá para proporcionar saúde. A estética ela vem depois da saúde. Então, o que é o primeiro lugar? Saúde, função e estética. E não o contrário. Entendi. Silvio, queria muito te agradecer por ter participado, por ter estado aqui com a gente. Eu já sabia muitas coisas a respeito, mas tive a sensação de que todo mundo que nos ouviu vai entender o que é uma lente de contato, o que é um mocap, o cimento, a cor, como que funciona, e é isso que eu gosto em você. Eu queria te agradecer muito e dar a oportunidade de você deixar alguma mensagem, algum recado, falar de algum projeto novo que você esteja lançando aí. Agora o microfone é seu para isso. Obrigado, Bruno. Eu fico muito feliz mesmo de ter participado. Achei que foi muito legal. Você fez todas as perguntas necessárias mesmo para esclarecer para o pessoal. Espero participar outras vezes, com certeza. Dúvida. Se você aceitar, a gente já pega a minha agenda. Pega a minha agenda. Com certeza virei. Podemos falar de outros assuntos também, de implante e tudo mais. Estou sim com vários projetos, eu não consigo ficar parado. Eu acho que a clínica, graças a Deus, vem crescendo muito nesses últimos anos e chegou a hora de expandir. Então a gente está com um projeto de uma franquia, tem 2 unidades já em andamento e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que bom. Faço votos de que dê tudo certo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer você que esteve conosco, que nos ouviu. Tá vendo? Aqui é informação de qualidade. Estava pensando se fazia uma lente, se não fazia. Você já tem as informações necessárias. Então, não se esqueça de se inscrever no canal,
Manda para aquele amigo lá que você olha e fala, pô, o cara é tão bonito, a menina é tão bonita, se fizesse uma lente ficava princesa, ficava príncipe, né? Então, manda para ele esse podcast, esse episódio. Quero agradecer a tua audiência aqui conosco e também, mais uma vez, agradecer a Flixtar, o Jess, que tem feito transformações. Aos poucos ainda a gente tem recebido um recadinho aqui ou ali de que, nossa, de fato, ele é muito legal, gostei muito, super flexível. Então, obrigado mais uma vez a Flixtar por estar conosco nesse projeto, por acreditar em nós. E até o próximo episódio do Voto de Minerva. O que será que vem no próximo episódio, hein? Até mais!